Olá pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a Burgman aí, umas dicas aí para você que tem ou pretende comprar alguma scooter para você trabalhar, enfim. Bom, eu já tenho essa Burgman aqui já faz aproximadamente 1 ano e meio, ela está com 21.800, quase 22 mil quilômetros, tá? E eu vou estar falando um pouco das vantagens e desvantagens desta scooter, tá? É, mais sinceramente um comparativo com a Burgman antiga, tá? Que eu também já tive. Aquela ali no caso não é minha, mas é um modelo parecido com a minha que eu tinha. Eu só mudava a cor, para falar a verdade. Então, para falar o que essa scooter melhorou e piorou em relação àquele outro modelo, tá bom? Bom, eu vou começar com as vantagens desta scooter em relação ao modelo antigo, tá bom? Bom, é o seguinte, uma das coisas que eu gostei bastante dela, ela ficou bem mais estreita do que o modelo antigo, tá? Isso é bom porque no trânsito você consegue uma pilotagem melhor entre os carros, né? A gente que mora em São Paulo sabe que tem congestionamento aqui e espaço é tudo. Uma coisa que eu gostei bastante também é o apoio dos pés, ficou um pouquinho maior do que a Burgman antiga. Eu tenho cerca de 1,80 m, fico até confortável, tá bom? O assoalho ficou mais estreito. A outra Burgman, quando eu colocava o pé no chão, isso aqui ficava ralando na minha perna, então era um pouco incômodo. Mas assim, nada muito também, mas isso aqui já ficou um pouquinho melhor. O consumo de combustível desta scooter ficou melhor do que a outra. Aquela injeção eletrônica, ela é mais econômica. Então, quando você adquirir essa scooter 0 km, ela não vai fazer mais do que 30 km por litro, tá? Depois que o motor for amaciado, depois dos 3.000 km mais ou menos, ela vai conseguir fazer quase 40 km com litro, tá, gente? Se for bem amaciadinho, seguindo as instruções que está no manual da Burgman, que eles dão umas dicas legais para você fazer um bom amaciamento, tá? Outra vantagem também dessa scooter em relação à outra é o porta-capacete, que ficou um pouquinho maior, sem muitas mudanças. Eu uso dois capacetes, um aberto e um Samarino velho aqui, fechado. O Samarino até cabe aqui dentro, tá? Você tem que tirar as ferramentas que ficam aqui dentro. Aí você coloca aqui no porta-luvas as ferramentas e deixa vazio. Aí o Samarino ele vai conseguir caber. Mas assim, se for um capacete bom, né, já garanto para vocês que não vai caber. O Samarino ele fica no limite. Tá bom, gente? Então, eu sei que não é um bom capacete, mas enfim, é o que tem para hoje. Bom, a outra vantagem também dessa scooter é em relação à mecânica, gente. A scooter antiga, eu tive que trocar o CVT dela já aos 20.000 quilômetros, já estava fraquinho o CVT dela. E essa daqui está com 22 e aparentemente está perfeito. Vale lembrar, pessoal, que eu não fiz nenhuma revisão na Suzuki, tá bom? Então eu nunca levei essa moto nem na primeira revisão, que é de graça, que você só paga o óleo e o filtro de óleo. Eu não levei, tá bom? E também não mexi no filtro de ar, eu não mexi em nada nessa moto. Só troquei pneu, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso aí. Bom, falando sobre óleo e filtro de óleo, eu conheço outras pessoas que têm essa scooter e teve um probleminha com ela que foi solucionado nas concessionárias. Essa scooter, você coloca 950 ml de óleo. A outra Burgman antiga era um pouquinho menos. Aí o que acontece, gente? Muita gente, 950 eu vou acabar colocando 1 litro de óleo. Tá? Então muita gente coloca 1 litro. Só que isso acarreta um problema que não demora muito para aparecer. Que ela tem dificuldade de pegar na partida. Então o que eu indico a vocês é o seguinte: se está 950, coloca 950. Eu
particularmente eu troco o óleo todo, de 1000 em 1000 quilômetros. A cada 3000 eu troco o filtro de óleo. E quando eu troco o filtro de óleo, aí sim eu coloco 1 litro. Tá bom? Eu não tive esse problema, mas eu já conheci várias pessoas que teve esse problema no motor. Bom, o problema é simples de resolver quando acontece isso, tá? Primeiro, o diagnóstico, quando ela começa a dar esse problema de quantidade de óleo, vocês vão tentar fazer ela pegar na partida, né? E ela não pega de imediato. Então, no meu caso, a minha aqui, você liga a injeção, aperta o freio, ela já liga. Se ela encharcar de óleo, sinceramente não sei explicar para vocês o que acontece dentro do motor, você tem que dar uma bombadinha, né? Ela vai ficar tentando pegar, ela não vai pegar, você tem que dar uma bombadinha aqui, daí ela vai pegar. Quando isso começa a acontecer, é que já tem algum problema de óleo, tá? Então, o pessoal na Suzuki, o cara me explicou lá, junto com o meu cunhado, que tem uma também, ele falou que teve que tirar a parte de cima do motor para poder fazer a limpeza da parte de cima, alguma coisa assim, porque tinha muito óleo. Bom, então fiquem bem atentos a isso aí, tá? Outro detalhe interessante aqui, que eu comecei a falar das desvantagens, porque vantagens assim são bastantes, também tem algumas desvantagens que eu senti em relação ao outro modelo. Primeiramente é o retrovisor, tá? Um retrovisor mais bonito do que a outra, porém só que eu acho ele muito grande. Então vocês podem ver aqui o manete, olha, ele fica praticamente no meio do retrovisor. O que acontece? Durante o trânsito, né, caminhões, você acaba, e principalmente ônibus, eu pego muito ônibus aqui nesse retrovisor, tá? Acaba pegando no ônibus. É bom que protege meio que a sua mão, você trabalha meio que limitado, né? Isso aqui é um limitador, né? Então, na verdade, eu acho mais vantagem do que desvantagem, mas de vez em quando incomoda isso daqui. Uma outra desvantagem grande, assim, que eu tive que fazer uma manutençãozinha, simples, mas eu tive. Essa scooter ela não tem um paralaminha, que a outra scooter tinha, um paralaminha aqui em cima. Se vocês veem aqui, olha, eu estou me referindo a este paralama aqui, olha, tá vendo? Este paralama aqui. Então, vamos voltar lá. Se não me engano, a Lead também tem esse paralaminha, tá vendo? Excelente scooter também, essa Lead. O que acontece? Essa moto sem esse paralama, a água e terra bate direto na caixa de direção. Vocês estão vendo ali a caixa de direção, olha. Aos 20.000 quilômetros eu tive que levar numa motopeça da minha confiança. Nós tivemos que lubrificar essa caixa, que ela ficou muito ressecada. E esse problema eu não tive com a scooter antiga, tá bom? Vou aproveitar aqui que eu estou com o pneu dianteiro aqui. O pneu dianteiro está durando em torno de 15.000 quilômetros. E o traseiro come, né, muito. A cada 8.000 quilômetros você tem que estar ficando atento aí para você não ter nenhum problema, né, se acidentar ou ter algum prejuízo com multa aí. De 8 a 8.000 comem muito pneu mesmo, os scooters, pelo fato do pneu ser pequeno e girar muito em torno dele mesmo. Enfim, para você que não é aquele cara que gosta de pagar de malandro ou de gatinho, porque com esse tipo de veículo necessariamente é uma ferramenta para você ir trabalhar, uma ótima ferramenta, por sinal, né? Tanto a Lead também, que é uma excelente scooter, a Burgman antiga e a Burgman aí, que no caso é a minha, são muito boas, tá, pessoal? Pode comprar tranquilo. E eu estou muito satisfeito com a minha, e é a minha máquina de trabalho. Eu que pego rodanel todos os dias com ela, que moro no Taboão e trabalho em São Bernardo. Inclusive no meu canal tem uns vídeos que eu fiz indo para o trabalho com a scooter. Vocês podem estar conferindo o desempenho dela, tá? Ela atinge 100 km por hora tranquilamente,
Então vocês podem ficar sossegados em relação à velocidade, tá bom? Sim, não é aquela coisa também, né? Não posso exagerar, mas dá para você ficar dentro do limite de velocidade, uma velocidade segura, tá? Uma estabilidade muito boa, estava esquecendo de falar. Eu já tive outras motos como 150 e ela é muito estável. A carenagem dela, ela corta muito bem o vento. Do lado dos caminhões ela se comporta muito bem, tá, pessoal? Então às vezes o pessoal acha que é um negocinho pequenininho assim, todo carenado, balança muito. Pelo contrário, ela é bem baixinha, bem aerodinâmica e dá uma estabilidade muito boa. As outras motos que eu tinha me dava medo, né? Essa daqui eu consigo ficar até um pouco mais tranquilo, tá? Uma outra vantagem também de uma moto normal para uma scooter é que a tua perna fica protegido. Então, em alguma eventualidade de acidente, o veículo vai bater, tá? Então você não vai ter o esmagamento de perna, que é uma coisa muito ruim, né? Provavelmente, lógico, se um carro bater em você aqui, algum ferimento você vai sofrer, é inevitável, né? Moto, todas elas. Mas o esmagamento de perna, que é uma complicação terrível para se consertar depois, que tem que colocar pino, essas coisas, pelo menos na scooter, disso você está livre. Eu não sei do que pode estar acontecendo de pior. Então fica aí a dica, tá bom? E é isso aí, obrigado.